A paz, A paz. nós vamos ler hoje a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 16, na NVT. Saudações de Paulo a seus amigos. Recomendo-lhe nossa irmã Febe, que serve a igreja em Secreia. Recebam-no no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Dê minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúde a igreja que se reúne na casa deles. Saúde também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúde Maria, que trabalhou tanto para vocês. Saúde Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúde a Plíaco, meu querido amigo no Senhor. Saúde Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Etáquias. Saúde a Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Saúdem os que são da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Saúdem Trífena, Trifosa, obreiras do Senhor, e a estimada Pérside, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Saúde Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saúde a Cítrico, Flegote, Hermes, Pátrocas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúde Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olipas, e todo o povo santo que se reúne com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. E agora, irmãos, peço-lhe que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fique longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses e enganos inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que são obedientes ao Senhor e que muito me alegra. Quero que sejam sábios quando a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu colaborador, lhes envia saudação, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, pelos meus compatriotas judeus. Eu, Tércio, que escrevo essa carta para Paulo, também envio minhas saudações no Senhor. Galo o saúda. Estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja. Erasto, tesoureiro da cidade, bem como o nosso irmão Quatro, lhes envia saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Toda a glória seja a Deus, que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito dos judeus, Jesus Cristo revelou seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predizeram e a Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhes obedecer. Toda a glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fora o trava-língua dos nomes, né? Nossa, É, gente. é, eu lembro quando a gente era adolescente que os meninos brincavam muito, falava que
A gente podia colocar o nome dos filhos de Trifena e Trifosa, das filhas, né? De Trifena e Trifosa. Esses nomes aí. Mas uma coisa que eu achei interessante dessa primeira parte aí, que vai até o versículo 16, do 1 ao 16, são amigos. A igreja de Cristo é formada por amigos, né? Às vezes a gente discute, né, Jane, até mais tarde. Às vezes a gente tem divergência, às vezes a gente não concorda muito, mas essa igreja de Cristo, a força da igreja de Cristo é a união da igreja. Essa é a força da igreja, né? E a força e a união da igreja está sempre quando a gente direciona isso para um mesmo propósito, e o propósito é ampliar o reino e acolher aquele que precisa ser acolhido, né? Qualquer outra coisa na igreja pode causar divisão, né? Os egos particulares, as vontades, os desejos individuais, mas o doar-se é o que faz com que a igreja se torne igreja e não um clube, né? Um clube você vai para você receber alguma coisa, para você se satisfazer, né, em algum segmento, mas a igreja a gente vai para se doar. E o interessante é que cada uma dessas pessoas que Paulo cita nessa primeira parte, ele cita em doação, né? Recebe Febes, que Febes tem sido uma bênção lá em Cencreia, né? Recebe Rufo, eu gosto muito do Rufo. Dizem que alguns teólogos dizem que não é o mesmo Rufo lá de Marcos 15, 21, né? Que é o filho de Simão Sinereu, mas eu, particularmente, sinto no meu coração que é o mesmo Rufo, porque o Evangelho de Marcos foi escrito depois dessa carta. Então, quando ele fala que Simão Sinereu era filho, era o pai de Rufo e Alexandre, ele está se referindo a alguém que era conhecido, talvez o Simão não, mas os filhos eram, né? E aqui ele fala que Rufo o acolheu e a mãe de Rufo, olha que interessante, gente, a gente não sabe nem o nome dela, mas a mãe de Rufo era uma verdadeira mãe para Paulo, né? A gente tem, às vezes vem algum amigo do filho, né? Fala, olha, esse aqui, a sua mãe é quase uma mãe para mim, né? Então, Paulo está falando aí de amigos, né? E isso eu acho tão significativo dentro da igreja. A igreja tem perdido um pouco essa irmandade, essa amizade, esses laços que de fato unem a igreja. E tem virado ali política, às vezes, política que eu digo não nacional, política interna, né? Briga, jogo de queda de braço interna, fofoca. A igreja tem virado muita Fofoca. fofoca, né? Ia falar alguma coisa, Lô? Não, eu falei, eu ia falar fofoca. Abriu o microfone para falar, você falou. É, isso mesmo. Fica, vai para ver a roupa do outro, vai para ver outra coisa. E o que Paulo acho que dá esse final é a alegria de mostrar os amigos. Na hora que eu li esse texto, eu fiquei pensando em vocês, em cada uma de vocês. Se eu fosse escrever uma carta para alguém, né, distante, como é que eu falaria de cada uma de vocês, da minha Uhum. vida, né? Saúdo-vos também, Rose, que participou comigo das Déboras, a Heloísa, minha companheira de oração, Amém. né? A Edna, minha amiga da adolescência, Jane, que foi uma verdadeira mãe para mim quando eu precisei, né? A minha prima, Angélica, e ela e seu marido, recebam ela e seu marido, Edmilson, que nos acolheram quando a gente precisava, né? É o que Paulo, esse desfecho
mostra o desejo de toda a carta, que é a formação de laços de irmandade, né? O que vocês acham disso? Eu, Eu quando li, tava- eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, o que eu faria, o que eu falaria de cada uma? É tão interessante, porque são pessoas, muitas são, algumas, eu pensei aqui na reunião, né? Eu não conheço nem pessoalmente, mas eu ficava assim, olha, se eu tivesse que falar alguma coisa a respeito das que estão aqui no grupo, como que eu falaria? A Edna, com as suas, com o seu jeito de organizar, de chamar, de parabenizar nos aniversários, com os seus enxertos de história na nossa reunião, é, a Odília com as questões relacionadas com o direito, ela começa a falar e ela sempre dá umas associa com a parte de quem é advogada, e fui pensando de uma em uma. A Jane, com jeitinho de falar, que os judeus eram muito teimosinhos, e é tão gostoso escutar a Jane falar. Que ela falou que era como que era, o Paulo era muito danadinho, e é muito gostoso escutar assim o jeito de cada uma e a participação da Cícera com toda a simplicidade de pegar coisas práticas e que vira uma baita lição para a gente. Ela está quietinha, quietinha, de repente ela vem com uma coisa que aconteceu, uma conversinha que ela teve, e, nossa, dá um laço na caixa do presente, as coisas que ela fala. E de cada uma, a Esther, que às vezes nem aparece, mas está lá escutando, e ela sem aparecer, ela dá cada lição quando ela começa a falar. Então, assim, quando eu comecei a ler, eu pensei exatamente isso. Eu falei, nossa, o que a gente falaria? Contando para alguém, nossa, a reunião de terça-feira tem tal pessoa que é assim, tem tal pessoa que é assado. E ele também conta a bênção, né? Conta, olha, uma vez tal pessoa fez tal coisa comigo. Então eu tenho muito para contar da Angélica, da Edith, da Císera, do tempo que a gente caminhou junto. Muitas experiências da Císera, que foi a minha psicóloga a vida inteira sem saber. Porque ela, às vezes ela me conhecia mais do que eu mesma. E ela sabia de coisas que só ela sabia, e eu sabia coisas dela que só ela sabia, só eu sabia, depois que veio à tona. A Edith, que foi quem me incentivou a ler a Bíblia, depois de 40 e tantos anos de crente. Ela me desafiou e ela fez a gente estudar a Bíblia mesmo, e ler, e fazer disso. E eu já escutei a vida inteira pessoas me falando da importância disso. Mas ela me desafiou e catou pela mão e fez, e cobrou e foi junto até hoje. Então, assim, a gente teria muito que falar dos outros e de contar bênçãos. Aqui ele fala, né? De uma vez me livrou, que é aquele, eu nem Priscila e lembro que Áquila. versículo, É o Persiliar, 3, né? é o 3. Certa vez eles arriscaram a vida por mim, eu sou muito grato a eles, né? E então, isso, é de contar para os outros o bem que faz, o bem que as pessoas fazem, e ao invés de ficar reclamando. Você estava falando da igreja, que às vezes é política, às vezes é fofoca, às vezes é reclamação e murmuração. A gente se junta perto de outro para falar, ai, louvor hoje. Ou então, não concordei com o que o pastor falou. Ou então, ai, tive que estacionar tão longe, o estacionamento da igreja estava muito cheio. São reclamações e murmurações, não é que ocupam o tempo da gente. Muitas vezes, né? Não é sempre. Mas quando eu li esse texto, eu pensei nisso mesmo, nessa convivência dos cristãos que a gente precisa dar mais valor para isso, para as amizades e para o falar das amizades, né? É o que eu tinha pensado. Isso aí é bonito, né? Refletir sobre isso, não é? Fala, gente.
Então, aqui eu já tinha dado uma estudada nesse capítulo na igreja, que nós estudamos esse livro, e, e aqui ele saúda os amigos do verso 1 até o 16. Então, é mais a metade do capítulo, né? Que ele gasta com os amigos, né? Com quem estiveram junto com ele, né? E do 17 ao 20 é os inimigos a evitar, né? E do 21 ao 27, os servos a honrar. Então, Paulo é assim, ele abrange não só ele é muito justo, nesse pedaço assim, finalizando Romanos, né? Porque ele vai de todo mundo, vai falando, olha, fulano é isso, fulano é isso, fulano é isso, fulano é isso, fulano é danadinho, Elô, né? Tem os perigosinhos, né? Então, assim, e que a gente possa também gastar tempo, mais tempo com os amigos do que com reclamações, com murmurações, com, com inimigos, apesar que foram só 3 versículos falando sobre inimigos, né? E honrando a quem dá honra, né? É, honrando aos servos, aquelas pessoas que servem. Às vezes, muitas vezes, a gente não dá muita atenção àquele irmãozinho que ajuda na organização da igreja, na manutenção, tudo. Então, aqui Paulo dá uma lição assim, bem ampla, né, para gente. Isso aí. A Esther disse: o que é a vida cristã sem andar com os cristãos? Né? Não existe vida cristã sem a irmandade. Não existe ser cristão sozinho. Nem tem a frase de filosofia: ninguém é uma ilha. Eu digo que nenhum cristão pode ser uma ilha. O cristianismo é uma rede, sempre foi uma rede, né? Um elo de força que cada nozinho individual é tão frágil, mas que numa rede bem amarrada, né? Você joga e pega peixes muito pesados. Mas por quê? Porque tem cada nozinho ali é importante, ele firma o outro. E se um nozinho se desfaz, o que que o pescador faz? Ele vai lá e conserta, costura, amarra mais forte, porque se um se desfizer, pode abrir um buraco na rede, né? E o que Paulo está dizendo é isso. A lista dele é longa, mas ele não é uma lista exaustiva, ou seja, uma lista que diz de todo mundo, porque no final ele ainda fala: filho, manda beijo para todo mundo, beijem-se e manda beijo para todo mundo. É que Paulo vai falar bonito, né? Saúdem com ósculo santo, mas na nossa linguagem gente, dá um apertão lá no fulano, um abraço apertado, porque eu tô com saudade, e no final, e manda um beijo para todo mundo, né? Essa irmandade, essa alegria, né? E essa é a boa nova do Evangelho, que aqueles que viviam nas trevas viram a maravilhosa luz, né? E a partir dessa luz, que é Cristo em nós, a gente consegue ver a beleza do sol que existe em cada uma, né? Refletida de Cristo, né? Tô Bom, lembrando aqui posso falar rapidinho? pode falar um monte, não precisa ser rapidinho, Eu, não. eu tô lembrando aqui, né, que a gente foi lendo, estudando e depois orava, né, em todas as nossas reuniões. E como é gostoso a gente orar depois de levar puxão de orelha, levar afago, levar o que seja que a palavra de Deus nos traz, porque ela orienta de novo a nossa rota. Às vezes a gente acorda perdido mais do que cachorro por causa da mudança. Daí você vem, a palavra organiza você, e daí vem. Então, estou lembrando das orações da Angélica, da Císera, da Elô, que tanto me salvaram no dia específico em que elas oraram depois do estudo. Estou lembrando da entrega da Mara, como que a Mara se joga quando ela recebe a palavra, e não é emocionar, a gente sabe que é o Espírito, né, agindo nela, e quanto que ela sem nenhum uma vergonha, se ali se tiver que confessar, confessa, se tiver que
pecado confessa, se tiver que louvar a Deus, louva. Então, assim, e o quanto isso enriquece a vida de cada uma de nós, porque mostra quem nós somos de verdade. Cada uma de nós é assim, desse jeitinho, a Jane do jeitinho dela, a Edna do jeitinho dela, a Dilsa, cada uma de nós, Odília, tem as suas características. Deus nos escolheu, cada uma, e depois ele nos junta, nos ensina, nos molda, nos afaga, nos puxa a orelha, mas e renova as nossas forças diariamente. Então, realmente não existe vida cristã sem andar com os cristãos. O amor de Paulo pelos que andavam com ele, o jeitinho que Paulo fala também, eu consigo ver nesse homem carinho, né? Recomendo, recebam, dê um olá, né, na nossa linguagem lá, fala lá, dá uma saudação para fulano, fala oi para ele. Eu não posso esquecer da estimada, né? Ele vai usando estimada, os irmãos que se reúnem naquela casa, os irmãos que se reúnem, é tudo povo de Deus, é tudo povo santo, é tudo gente que Deus amou, que escolheu, que arriscaram a vida, que fizeram algo tão, então assim, olha, essa caminhada aqui, talvez eu seja uma das mais novas, que eu entrei bem depois, que todo mundo já estava andando, mas quanto que me abençoou, quanto que reorganizou minha vida muitas vezes, em dias que eu estava que ninguém não aparecia, sabe Deus, viu, o Elô, por que que eu não apareci? Às vezes porque não podia, porque tinha gente aqui em casa, que o marido estava fazendo exame, né? N motivos, mas às vezes porque eu estava tinha acordado desorientado. Aí Deus prepara um banquete através da palavra e através da comunhão. Então, isso é sensacional, é coisa que só Deus faz mesmo. Glória a Deus. Amém. Essa primeira parte é muito encorajadora, né? Muito encorajadora para a gente manter a amizade. Fala, Angélica. É isso, e é interessante que para cada um Paulo fala uma coisa, ou seja, todo mundo tem um papel, né? Ele fala o cooperador, ele fala hospedeiro, ele fala tem uma igreja na sua casa, porque ele fala os que se reúnem na sua casa, né? Trabalhou muito, aqueles que trabalham muito pelo outro, né? Aqueles que livraram Paulo, né? Como Priscila e Áquila. Então, assim, às vezes a gente fica muito pensando, né, o que que Deus tem para mim, onde que Deus me quer. Até eu falava isso ontem aqui com as meninas do grupo, né? A gente tem que estar ligado, né, e atento, porque algo Deus tem para nós e quer de nós umas às outras, né? E por isso que essa carta também tem uns aos outros tão lindo, né, que são as reciprocidades. E você vê que mesmo online, né, ouvindo a Esther e ouvindo os testemunhos aqui, realmente, pessoalmente, eu conheci a Edna, porque a Edna veio com a Edith ano passado aqui, né, Edna? Foi um prazer, né? Eu conheço a Adriana, a Edith, a Elô, e a Císera, né? A Rose, eu E acho que você parece que eu conhece conheço. também. Quem? A Rose, Quem? da, que era A das Rose, Déboras. isso. Mas parece que eu conheço todo mundo, entendeu? Que a gente se viu ontem, né? Então isso é muito gostoso, é muito, muito abençoador, né? E glória a Deus por isso, porque Deus nos une. Gente, eu vou tirar a câmera um minuto, que eu vou atender uma amiga que esqueceu um óculos aqui. Tá. Interessante que isso que a Angélica falou, né? Às vezes a gente quer saber tanto qual é a nossa missão é andar junto, é construir história. Essa é a nossa missão, né? Construir histórias juntos dentro da igreja, porque isso que que Paulo fala de cada um aqui, é quem estava junto, né? Esse aqui foi o primeiro que se converteu lá na Ásia, quando eu preguei. É gente que está perto, gente que está junto, né? Agora, indo para a segunda parte aí, esse texto é bem interessante esse começo. Olha como ele Uhum. fala. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado, né? Cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fique longe deles
Esses indivíduos não servem a Cristo nosso Senhor, mas apenas os seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulações. Olha o que divide a igreja. O que divide a igreja é um falar assim: ah, amigo, foi injusto com você isso. Ah, amigo, nossa, isso aqui está errado, isso aqui é uma injustiça, né? Te bajula, fala que é, não, você que devia estar no lugar de fulano, né? Nossa, você fala muito melhor do que fulano, por que que escolheram fulano e não você? Né? É aquele que causa divisão. Eu lembro uma vez, esse eu posso contar porque o testemunho é meu mesmo. Eu lembro uma vez que eu estava numa aula de discipulado da Joyce e eu falando sobre o papel da mulher na nossa igreja e pegando fogo, que nem vocês sabem que eu sou, né? E a Joyce falou para mim assim, mas no meio de todo mundo, porque precisava. Ela falou, Edith, se você discorda disso, desse papel, você coloca isso diante de Deus e não fica atacando fogo, não. Ela falou do jeito dela, né? Porque ela não ia falar assim, obviamente, que ela é muito elegante. Meu, foi assim, uma exortação para mim, que eu falei, quantas vezes eu orei por isso que eu achava injusto? Quantas vezes? Nenhuma. Mas fico lá falando que nem um papagaio repetindo besteira. Sabe? Aquela exortação fez tanto efeito na minha vida espiritual que é uma das provas do amor de Deus por mim, eu sinto até hoje, né? Então, assim, é dessas edites que a gente tem que tomar cuidado, né? De não se inflamar antes de colocar diante de Deus, né? Porque quem vai mudar a circunstância é Deus. E Deus muda, irmãs, né? Quem de nós aqui não é capaz de testemunhar das mudanças que Deus faz? E quando ele faz, é muito melhor do que a nossa falação. A minha, com certeza, né? E normalmente ele muda a gente primeiro, né? Depois os outros. Taca na gente, né? Fala, presta atenção, para respirar, para pensar um minuto, né? Então, olha como Paulo constrói isso de uma maneira. Olha que conselho prático e objetivo de Paulo. Presta atenção em quem está te bajulando, em quem está apoiando ideias de divisão na igreja. Presta atenção nesses que ficam, ai, não sei o quê. Não, presta atenção, né? Aquilo que vocês têm dúvida, têm dificuldade, conversa, sim, não é para que a gente vai ficar quieto, mudo, não é isso. Mas a forma tem que ser para unir, não para dividir. Tem que ser para edificar e não para destruir, né? Então, aí eu acho interessante também que ele fala assim: mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Então, assim, quer resumir a coisa? Obedeçam a Deus, né? Eu já dei todas as dicas nos 15 capítulos anteriores sobre o que é obediência. Obedeçam a Deus, porque em Deus não há divisão na igreja. Você já viram alguma igreja se dividir porque todo mundo acreditava em Jesus Cristo, porque todo mundo servia a Cristo, porque um achava os outros superiores a si mesmo? Você já viram alguma igreja dividir porque ela acolhe o aflito, porque ela exorta em amor? Não. Você vê a igreja dividir por quê? Pelo ego, por um achar que é melhor que o outro, por divisões doutrinárias. Ah, sua doutrina é pior que a minha. Quando se separa de Cristo, aí divide, né? Mas em Cristo, nós não temos, nós somos um com Ele e Ele com Deus, né? É boa essa chamada de atenção dele, não é não? Se está dividindo, é porque a vaidade está falando mais alto que o Espírito Santo, né? Fala, querida. E Bom aí dia, ele final... meninas. Tudo bem? Ah lá, Ah, vai foi... falar. Pode falar, Adriana. Não, vai lá, Yasmin, depois eu falo. Pode ir lá. Não, não, e aí ele finaliza, né? Para todos serem sábios, que permaneçam inocentes, que em breve, né?
o Deus da paz esmagará Satanás com seus pés. Não se preocupa de fazer aquilo que você acha que é certo, mas vocês fiquem quietinhos, né? Permaneçam assim longe do mal, porque Deus está vendo tudo. E em breve as coisas irão acontecer dentro da vontade de Deus. Aleluia. Padre, Ótimo, tá vendo? Bom dia, meninas. bom dia. A gente gosta de ter razão em tudo, né? Então, a gente tem um mundo idealizado na nossa mente, né? Assim, tudo que a gente imagina, a gente acha que é perfeito, né? Que a nossa ideia é melhor, que a maneira como a gente vai dirigir, organizar algo é sempre o melhor. E para essas situações, eu tenho aprendido correr para um lugar onde eu não vou falar e comentar do assunto. E tudo aquilo que às vezes brota na nossa mente, que a gente sabe, falo, meu, se eu falar isso aqui não vai dar certo. Eu tenho aprendido assim a orar, ficar um tempo sozinha sem tocar naquele assunto. Falo, Deus, não me deixe tocar nesse assunto, porque não é nada espiritual, é carnal mesmo, né? E eu vejo essa preocupação em todas as cartas de Paulo, né? Como a maneira que a gente cuida daquilo que a gente fala, da obra de Deus, né? Como que a gente tem que se policiar diariamente. E às vezes a gente, em busca de encontrar esse apoio, esse falar, não, você realmente tá certo, semana a gente está passando uma situação muito complicada, assim, e vem mil coisas para a gente falar, e eu tenho falado, Senhor, eu não quero falar. E quando eu li as saudações de Paulo aos seus amigos, eu lembrei, assim, que essas pessoas foram os nossos amigos, que a gente já viveu momentos muito bons, então eu não quero que essa situação que nós estamos vivendo hoje, ela... E aí, quando eu li essa carta, ele fala, irmãos, peço que tome cuidado. Nossa, aí eu falei, olha, é cuidado. Eu falei assim, eu não vou falar. E tem sido uma lição, o silêncio. Acho que a melhor coisa quando a gente realmente está em dúvida é o silêncio mesmo. É ser intencional nisso, né? É parar para pensar. Eu acho que a gente tem reagido muito e parado para pensar, né? Pouco, né? O que a Edna falou também, esse versículo tão interessante, né? Eu quero que vocês sejam sábios quanto a fazer o bem. Ele não está falando aí, quero que vocês sejam sábios para conduzir a igreja, quero que vocês sejam sábios para ensinar a doutrina, quero que vocês. Não, quero que vocês sejam sábios quanto a fazer o bem. Isso vai fazer bem? Essa é a pergunta. A minha fala vai fazer bem? A minha atitude vai fazer bem? Né? A sabedoria não é para que ele evoca aí, não é para ganhar disputa, Edith pura, essa de gostar de ganhar disputa. Agora, eu tenho mudado, viu, gente? Eu tenho me convertido, aceitei a Jesus, Jesus tem mudado meu coração. Mas ele fala isso, e quero que vocês sejam inocentes de todo mal. É engraçado que quando a gente se acha é, injustiçado, ou qualquer coisa nesse sentido, a gente perde a inocência de fazer o mal. Porque a gente trama e começa. Eu lembrei do desenho da fuga das galinhas, né? Que a mulher fala: galinhas não trama, e as galinhas estão lá tramando para poder fugir, né? A gente trama, a gente cria no nosso coração circunstâncias na nossa mente. A gente fala assim: se eu fizer desse jeitinho aqui, ó, vai pegar bem no calinho dele e eu vou ficar bem, né? E Paulo aí tá olhando, falando: besta, para de fazer besteira, para de fazer o mal, né? Sejam inocentes quanto ao mal, né? Paulo fala isso de novo em Coríntios, 1 Coríntios 14, irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas, sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Entendimento, né? Fazer o bem, mas para fazer o mal, seja bebezinho, tá? Não seja espertão, Bebezinho. não. A Dilsa falou aqui. Eu estou pensando, Paulo só tinha um formato de igreja, de reunião. Tinha que fazer um esforço danado para se reunir, tinha que se locomover por quilômetros para fazer parte da igreja, para fazer amigos em Cristo.
e eu posso desfrutar das qualidades de cada uma de vocês de longe, no conforto do meu lar, mas com a mesma intensidade. Posso sentir o sustento de suas orações, mesmo nunca estando pessoalmente com a maioria. Deus é o mesmo. Amém, né? É o que nos une, né, gente? Bom, para ir por fim aí, agora, os que estão do lado de Paulo, ele mandou recado para quem estava longe, mas tem os que sempre estão do lado. Não é legal isso, né? Todo mundo faz parte da história, mas cada um vai para um caminho. Mas tem aqueles que o Senhor guarda do nosso lado. Isso é uma coisa bem bacana também, né? Então vamos ver aí os colaboradores, né? Timóteo. Timóteo, a gente não- quem gostaria de falar de Timóteo e Paulo? Lembra da recomendação dele? Esse aqui é Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, né? Será que a É, gente é, é tem. muito bonito. Desculpa, pode terminar, gente. Não, eu ia falar, será que a gente tem desenvolvido os filhos na fé? É, eu acho tão bonita essa relação de Paulo com Timóteo, porque praticamente Paulo pegou Timóteo um adolescente, né? Hoje, diríamos, né? E levou a revelia do que os outros podiam pensar. Um filho, né, de um não judeu, né, de uma mãe judia, de uma avó, que formaram maravilhosamente, né, Timóteo, mas tudo podia acontecer, porque ele era um menino, né, um rapaz, ainda por cima com problemas de saúde, né, porque Paulo fala do estômago, do vinho e tantas coisas. Mas Paulo via o que talvez muitos não vissem em Timóteo, né? Era tímido ainda, né? Mas o quanto esse companheirismo de Timóteo fez bem a Paulo, que era um homem maduro. Então, essa geração, esse encontro de gerações aí produziu muito para o reino, né? Então, às vezes, até a gente olha para os jovens, né, para os mais jovens, e fala, esse aí não sei não, né? Tenho medo de pôr alguma coisa na mão e não dar em nada, né? E quanto Paulo confiou, então foi um relacionamento assim de confiança, porque ele fala, Timóteo, meu cooperador, né? É mais do que meu companheiro. Ele não era só meu companheiro, ele cooperava comigo por onde eu passava. Eu podia deixar a igreja na mão dele porque ele ia cuidar. Então, eu, assim, particularmente, gosto demais da história de Timóteo, né? Então, é muito lindo ver esse relacionamento e eu acho que é uma lição para nós, mais maduras. E não dá para você ter esse tipo de relacionamento com quem você está disputando o espaço. Uhum, Quantas vezes a gente vê, isso. quantas gente às vezes vê pastores mais novos chegando e depois crescendo e querendo aparecer mais do que o pastor mais velho que o ensinou, que o resgatou, e às vezes os bajuladores lá para dividir a igreja começa a falar, não, Uhum, você é mais moderno, cara. Nossa, é, sua mensagem é muito melhor do que esse pastor velho aí. Isso não dá para existir isso se houver o amor de Cristo, né? é, Essa cooperação de irmandade, né? Você pegar o que é mais velho, que tem mais deficiência em tecnologia, em coisas modernas, mas que tem um histórico de vida, né? Nós vemos muitos jovens pastores jovens, que jogam fora a experiência dos sim. pastores mais velhos. E isso é antibíblico. Jogam Começa a a ser história, jogam a a história. Bíblia é formada por histórias de pessoas de antepassados, né? Você vê que muitas vezes os profetas falam, olha, vejam lá, os seus antepassados fizeram isso de certo, isso de errado, aprenda com eles, né? A Bíblia é formada de homens mais velhos e mulheres mais velhas que ensinam as mais novas, né? Pedro fala isso, não fala? Os mais Sim. velhos, peguem as mais novas, ensinem.
E às vezes a gente está só com, eu, principalmente mulher, né, gente? Às vezes eu vejo umas coisas assim que até me dão, aí eu lembro que eu tenho que ser amável, né? Mas mulheres mais velhas competindo com mulheres mais novas, né? Já que as mais novas são mais bonitas, mais durinhas, mais firminhas, aí desfazem das mais novas na intelectualidade, no amor de Cristo, né? Não, não é isso. O evangelho é o oposto disso. Isso é a teoria do mundo, aquela que a gente não deve se conformar, né? A que a gente deve se conformar, que a gente deve tomar forma, é com a mente de Cristo. E a mente de Cristo é que cada um tem seu papel, né? Imagina a gente poder formar uma geração mais nova de mulheres fortes, fortalecidas no Evangelho, unidas pelo Evangelho, né? Mas a gente vai gastar tempo, né, gente? Gasta Sim, tempo, dá sim, trabalho. sim. Elas são maturas, claro, elas são mais novas. Elas não vão aprender tudo que a gente derramar, tem que esperar o tempo delas, né? Mas olha que interessante esse investimento de Paulo em Timóteo. Que grande É. coluna Paulo formou através do Espírito Santo na vida de Timóteo, né? E a gente já está mais para o fim do que para o começo, nós todas aqui. É verdade. A gente precisa de mulheres mais jovens nesse grupo, porque É senão, verdade. É. né? Essa tem sido uma luta, né? Porque elas não são nós. Elas não vão fazer como a gente faz. Elas Não, não vão pensar como a gente pensa. não. E hoje a internet, ela abriu um leque muito grande. Então, o filtro tem que ser maior. Só que elas não têm um filtro de quem viveu 62 anos, que nem eu que vou fazer agora. Elas têm o filtro de quem viveu 30, né? Que é a maioria, assim, que está recém-casada, tal, tá nessa faixa, 30, 35. E a gente pensa com a nossa cabeça, querendo que elas façam como a gente faz. Eu tô, gente, aprendendo a lidar com isso, porque eu sou, né, trabalho com mulheres desde que eu me converti praticamente, mais de 40 anos. E cada fase, cada geração, cada nova turma que aparece, cada vai sendo diferente. E a gente que tem essa coisa de tomar frente, né? A Edith me conhece, sabe como é que é aqui e tudo. É um exercício, mas Deus já me ensinou tanto, gente. Eu já levei tanta lambada que a gente vai aprendendo e hoje eu espero estar melhor do que ontem, né? Essa tem sido sempre a minha oração. E ver que Deus levanta, é Ele quem levanta. E é que a gente aprendeu muito aqui, em Romanos, eu acho, principalmente do versículo 8 para frente, é que se não for pela força do Espírito Santo, não adianta. Eu nem, não vou conseguir ser nem cooperador daquele que está do meu lado, nem amigo, nem hospedeiro, nem acolhedor, nem nada, nem ajudador, porque se não for o Espírito Santo, vai ser na minha carne. Tudo que é na minha carne cansa, tudo que é na minha carne esgota. Então, para mim, a maior lição, assim, terminando com esse cenário que Paulo apresenta aqui, sensacional, e agora trazendo essa figura do Timóteo, né, é que o poder do Espírito Santo move esses relacionamentos, né? Maravilhoso, maravilhoso. Antes da a gente começar qualquer coisa, a gente precisa orar. Essa É, geração é tudo. a geração que mais tem informação. Então, se a gente chegar sabendo tudo, nós não vamos conseguir estabelecer uma ponte com essa geração. Porque eles, em termos de informação, eles sabem muito mais do que a gente. Sim, com Se a gente, certeza. se a gente chegar querendo ensiná-los, a gente não vai conseguir, né? A gente precisa criar com eles laços para eles estarem perto. Porque aí eles, por estarem perto, né, procuram saber o que vem de sabedoria. Tem uma moça que eu estou caminhando com ela esse ano, que ela veio para definir determinado assunto, e eu falei, olha, eu não sei definir se isso está certo. Ela me fez uma pergunta, né? E eu falei, eu não sei definir se isso é desse jeito ou daquele. O que a gente pode fazer junto, se você quiser, é ver na Bíblia o que a Bíblia diz. Aí ela falou, pode ser. Eu falei, então você faz o seguinte, você ora aí e vê que livro você quer estudar da Bíblia.
Ah, mas como é que é? Eu falei, não, Deus vai te mostrar o livro que você vai estudar. Né? Porque se eu chego para ela, não, peraí, eu vou te dar aqui o meu formulário do melhor livro que vai dizer sobre isso, ela não vai querer aquilo. Aí ela orou e aonde que o Espírito mandou? Romanos. Tá? Aí eu falei, então você lê e você me fala o que você entendeu. Né? Essa geração, estabelecer pontos com essa geração, é não olhar para essa geração como se ela fosse idiota e a gente muito mais sábio. Ah, já passei por isso, né, bem? Isso aí é fichinha para mim. Isso irrita a gente. Isso irrita. O que a gente tem que dizer é que a gente não sabe também, que a gente não tem a resposta, mas Cristo tem. Não é para ele que a gente tem que apontar? É, Né? é. Terminamos Romanos, agora estamos lendo João. Né? Ó, e ela que escolheu os dois, viu? Não fui eu, não. Quer dizer, o Espírito Santo orientou ela, né? Então, eu acho que uma das questões aqui da nossa vaidade é que a gente acha que a gente sabe as coisas. E, na verdade, irmãs, nós não sabemos nada. Se o Espírito Santo não tiver em nós, quanta bobagem a gente fala, não é? Né? Então, eles vão chegar e Deus vai encaminhar para cada uma de nós, as nossas colaboradoras do reino, e elas vão fazer do jeito delas e não do nosso, porque o jeito delas é delas. O nosso jeito já foi. Não dá para fazer jogral na igreja hoje em dia, dá? É meio ridículo fazer jogral na igreja hoje em dia, mas dá para fazer outras coisas que eles trazem, né? Então não adianta que ele pegar aquele evangelho da década de 80 e falar que ele vai servir para 2025. Aquele não, mas Cristo de 2000 anos atrás continua igual. Serve para qualquer tecnologia, né? Qualquer uma. A da década de 70 que era zero, e a nossa, né? Uma coisa que é mais desafiadora na geração atual é porque eles têm muito conhecimento, mas são movidos pelo que sentem. E aí você vai fazer o quê? Você vai orar, 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 e você vai fazer isso aí. Você vai jogar, inserir a pessoa. Vamos ver o que que Deus diz, porque na verdade eu não sei nada. Eu estou até hoje aprendendo. Mas Deus sabe o que fala, Deus sabe o que faz. Quem do nada trouxe todas as coisas à existência, ele tem a direção. Vamos atrás dele e ele vai nos ensinar. E Isso essa aí, geração. Desculpa, Esther, pode falar. não, não, é que Não, o que eu ia eu estava falar. lembrando de um embate que eu tive com o Gabriel Lagra. Senhor, precisa ter misericórdia de mim, e ele tem, né? Lá em 1900, quando ele começou a adolescência a responder, né? E daí ele pegou e virou para mim e falou exatamente isso. Ele falou assim: Mas aí você vem e joga na minha cara a sua experiência, eu não tenho como, eu não vivi o que você viveu. Nossa, aí você vê quando, graças a Deus, já faz um tempo, eu espero que Deus tenha curado. Eu oro para que Deus cure o Gabriel das feridas que eu possa ter causado com a minha arrogância, com a minha prepotência. E, gente, na época, eu estava tão longe de conhecer a Deus, achando que conhecia, de ter intimidade com Deus, que eu achava que tinha. Era só impressão minha, porque de fato eu não tinha essa comunhão toda, eu não tinha essa propensão a obedecer tanto a Deus como o tempo, né, Angélica, como 60 anos fazem com a gente. Você sabe que uma coisa que é interessantíssimo é que a gente aprende muito com eles. Se a gente for humilde o suficiente para caminhar junto, não são só eles que são edificados. Nós somos muito edificados, né? Quando eu pego, às vezes, o áudio, ela me manda o áudio pelo WhatsApp da leitura que ela fez, da meditação que ela fez. E ela me manda, olha a maneira moderna de caminhar junto, né? E ela me manda, e quando eu pego ali aqueles áudios de 12 minutos, 15 minutos, eu falo, que jovem se dispõe a falar 15 minutos sobre um tema com uma pessoa de mais idade.
É só pela graça do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que tocou na vida dela, né? E está mudando, fomentando por dentro essa mudança e formando esse caráter de Cristo, né? Aquilo para mim, eu fico numa felicidade, porque eu falo assim, gente, os áudios de mulheres até mais velhas hoje, é 2, 3 minutos, a gente já para, né? Então, você vê, é uma questão pequena, mas é o que a gente avalia de como essa pessoa está ansiosa, de conhecer a palavra, sedenta de conhecer a palavra, né? É uma pessoa que está querendo aprender, né? Bom, Bom dia, oi, bom dia, Adília. tudo bem, meninas? Tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês algo falando de mulheres novas e mulheres velhas, né? A gente também trabalha com mulheres. E semana retrasada eu tive um episódio, porque assim, tem mulheres novas, medianas e as idosas, né? E a gente conseguir vincular todas elas e trabalhar no mesmo grupo é um pouquinho complicado. E aí eu montei uma dinâmica para enturmar, né? Que eu falei assim, que as senhorinhas ficam muito pra lá, as novinhas ficam pra lá, e eu falei assim, pô. Aí montei uma dinâmica assim, então, finalizou a dinâmica uma certa irmã mais nova, mediana, não era nem tão novinha, ela era mediana, falou que não ia fazer, porque ela justamente caiu no grupo das irmãs mais velhas. E ela falou em alto tom que não iria participar, não iria. Eu falei assim, meu Deus do céu. E as senhorinhas, tadinhas, ficaram todas, né, sem graça. Dentre essas senhoras estava minha mãe, né? Aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer agora, né? Porque ela falou, ao invés de ela me chamar, pastora, né, no cantinho, não, ela falou para todas as irmãs que não ia fazer, que não sei o quê. Além de ter ela ter caído com as irmãs mais velhas, tinha três irmãs mais velhas, ainda tinha uma irmã PCD. Ela falou que não queria, que não queria. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí orei a Deus. Eu falei assim: irmãs, vamos fazer o seguinte, então? Não vamos fazer dinâmica nenhuma, né? Vamos fazer o seguinte: já que somos um círculo de oração, todo mundo vai estar no círculo. E acabou. E porque o círculo de oração, todas têm que cuidar uma da outra, é indiferente. Não existe círculo se uma está fora, né? Final das contas, a estratégia que Deus deu foi essa. Eu fiz um círculo, né? Quando era a Regina, eu fiz um círculo e coloquei cada uma de costas, né? E cada uma com a mão assim, e a gente orou. E eu falei: olha, se uma estiver fora, deixa de ser círculo. Então todas têm que estar dentro, todas têm que estar inclusas, porque o círculo só é círculo se todas estiverem unidas. Mas foi um momento muito complicado de trabalhar justamente por conta disso, por causa dessas diferenças, né? Tem as senhorinhas mais idosas, tem as mais novas. E tem as medianas, né? As medianas eu acho que tá na crise, aí fica mais difícil aí. Elas não sabem se elas são novinhas ou se são velhas. Pois é, aí fica mais difícil ainda, não tem como encaixar elas. É o dilema do filho do meio. O filho do meio, é. Nem é tão novo, nem é tão velho. Mas É sabe muito que complicado. Deus vai dando essas estratégias, né? A gente tem que estar sensível, né? Que nem a Odília estava, orar. Primeiro orar, né, gente? Antes de tudo. Antes de tudo, vou dizer para vocês o conselho da Edith. Antes de tudo, antes de começar qualquer coisa, ore, né? Quando vai iniciar qualquer coisa, ore. No meio da coisa, ore de novo. E se vai redirecionar, ore outra vez, né? Bom, vamos aqui terminando. Depois ele fala de alguns outros aí, né? Lúcio, Jason, Sosípatro. Aí vem Tércio, eu acho tão bonitinho, Tércio, porque Tércio fala assim: ó, e eu que escrevi para Paulo, viu? É interessante Ó, eu tô aqui, essa hein? Eu fala, tô né? aqui. Oi? É como se ele te falasse, ó, eu tô aqui, hein? Também tô A aqui. letra é minha, viu? É bonitinho esse terço, né? Aí ele fala isso, depois ele fala do Gaio, é,
contando, né, como é que eles estão ali hospedados na casa dele, o tesoureiro Erasto da cidade também está ali e tal. E aí ele termina a carta, e aí é o que dá unidade para toda a carta, toda a glória seja para Deus. Se a glória é para você, está errado. Então, toda a glória é para Deus, né? Que pode fortalecê-los, pode te dar sabedoria, pode te dar força para continuar, né? Como afirmam as boas novas. Essa mensagem é a respeito de Jesus Cristo, ou seja, o que nós pregamos é sempre a respeito de Jesus Cristo, não é a respeito de mim, não é a respeito do que eu acho, não é a respeito de nada disso, é a respeito de Jesus Cristo. Ele revelou o seu plano, que era mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram e o Deus eterno ordenou, é anunciado aos gentios em toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e obedecer. Toda a glória para sempre ao único Deus e sábio por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Né? Refocou. É de Cristo? É isso. Tá certo. O parâmetro de tá certo, tá errado é de Cristo, tá em Cristo, a glória é para Deus, então tá certo. Essa é a medida. Amém? Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse ano. Eu e a Edna fez uma coisinha tão bonitinha para vocês, ela vai mandar lá no grupo de presente de Natal de segundo semestre. E aí depois nós vamos orar, e aí eu vou desligar a câmera e a gente vai conversar mais um minutinho, pode ser? Então tá bom. Então, quem que quer orar aqui? Ora você, Esther, por nós hoje? Ora, bendito seja nosso Deus, Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso, que nos revelou o segredo escondido em Cristo, o próprio Cristo, a nossa boa notícia de esperança, de salvação, de graça, misericórdia, de poder, de domínio, de honra. A ti seja toda a honra e toda a glória. Senhor, que alegria nós podermos estar aqui reunidas, finalizando o estudo de Romanos. Que alegria o Senhor usar os teus servos para deixar registrado, Senhor Deus, conselhos, vidas preciosas, vidas nas vidas de outros. E como é que nós, os seus discípulos, ó Deus, temos que caminhar. E quão preciosa é a comunhão dos santos. E quão precioso, Senhor Deus, é o seu cuidado, como foi com Paulo, é conosco hoje. O Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão especial, usando e abençoando, Senhor Deus, as vidas dessas irmãs que aqui estão, umas nas vidas das outras. Obrigada por cada uma que está aqui e pelas que não estão. As que viajam, que estão no médico, que estão cuidando de seus familiares, ó Deus. Obrigada pela vida das tuas filhas e obrigada porque elas têm gasto tempo, Senhor Deus, em ouvir e obedecer. Hoje nós tivemos momentos preciosos e reflexões preciosas sobre como nós podemos também, Senhor Deus, ensinar as mais novas, abençoar a vida das mais novas. Assim como Paulo fez com Timóteo, nos ajuda e nos capacita. Que a gente se lembre sempre de ser bebês inocentes ao fazer o mal e maduras no entendimento da tua palavra, que o teu Santo Espírito seja sempre o nosso sábio conselheiro, que ao invés de tomar conselho com outros, que a gente, em primeiro lugar, tome conselho contigo, Senhor, e o teu Espírito Santo organiza a nossa mente, organiza o nosso coração e nos dá, Senhor Deus, a capacidade, o poder e a sabedoria para poder revelar o Senhor a outros e aconselhar outros. Obrigada, Deus, porque o Senhor é tão perfeito em tudo que o Senhor faz, porque o Senhor preparou tudo isso para nós. O Senhor disse que a gente não estaria sozinho, que o Senhor estaria conosco todos os dias.
E como o Senhor sabe que nós, humanos, precisamos de pessoas, de toque, de abraço, de conselho, de alguém para chorar junto, de alguém para rir junto, o Senhor providenciou tanta gente Amém. boa. Tantos, Senhor Deus, que como Paulo diz ali, aqui tem Gaios, Tércios, tem irmãs hospitaleiras, tem irmãs conselheiras, tem irmãs que oram, tem irmãs abençoadoras com suas vidas. Obrigada pela vida de cada um. Obrigada pela tua palavra. A tua palavra é sal, é luz, ela nos guia, nos ajuda a te obedecer e a sermos discípulas suas, aquelas que transmitem, que também ensinam a outras, não no seu entendimento, não na sua força, mas no poder e na Amém. capacitação do teu Espírito Santo. Obrigada, Amém. Senhor Deus, pela vida da Edith que nos conduz nesses estudos, mas obrigada também porque esse ano nós tivemos o privilégio de sermos ministradas por cada uma que assumiu um capítulo, e como isso é gostoso, Deus. Obrigada porque o Senhor capacita cada uma. A gente se sente incapaz, mas o Senhor nos capacita quando a gente se dispõe. Nos dá um coração disposto, mãos, Senhor Deus, para oferecer para os outros, para Amém, abraçar, Pai. para Amém. cuidar, para oferecer o pão que nós temos, o pão da vida, Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus. A gente se sente incapaz, mas o Senhor nos capacita. Obrigada pela vida da Edna, que tão carinhosamente cuida desse grupo, que entendeu, Senhor Deus, o seu chamado para a vida dela. E o Senhor tem capacitado, dirigido, dado tantas surpresas boas, Senhor Deus, cuidado dela, da sua viuvez. Obrigada pelo exemplo que a Edna é para nós, Jesus. Obrigada porque cada uma que é exemplo e abençoa as nossas vidas. Obrigada pela vida da Elô, da Jane, da Adriana, da Angélica, da Odília, da Rose, da Dilsa, da Elô, da Mara. Obrigada pela vida da Lu, obrigada por cada uma. O Senhor é bom, o Senhor é gracioso. Te louvamos, Senhor Deus, por toda a sua bondade, misericórdia e amor para conosco. Louvamos a Ti, Senhor Deus, porque só és digno, só o Senhor é digno de receber toda a honra, todo louvor e toda a glória. Somos gratas por esse final de temporada e aguardamos a próxima, sob a tua direção. Nos direciona sobre o próximo livro, sobre o próximo capítulo, onde vamos receber do Senhor mais do seu pão. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.